Todas acharam o texto? A palavra do Senhor diz assim para nós: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Amém? Pode tomar o teu assento, adorando e bendizendo o nome santo do Senhor. Amados, o livro de Atos, do capítulo de número 16, ele vai narrar para nós que Paulo está na sua segunda viagem missionária. E Paulo escolheu Silas e Marcos para estar com ele. Marcos é quem escreve. E a Bíblia diz que passando pela Frígia e pela província da Galácia, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Não foi o inimigo, foi o Espírito Santo que não permitiu que Paulo fosse pregar na Ásia. Aqui eu entendo que o nosso Deus, ele trabalha com propósito. E há um propósito de Paulo estar em outro lugar e não na Ásia como ele queria. E eu percebo aqui que quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus não faz o que quer fazer. Porque quem é cheio do Espírito Santo é guiado pelo Espírito Santo. É Paulo querendo ir para a Ásia e o Espírito Santo dizendo não para Paulo. Às vezes nós queremos tomar decisões, atitudes, de ir em alguns lugares, de fazer algumas coisas, mas de repente não dá para fazer da nossa forma, porque o propósito talvez o Senhor tenha com alguém de uma forma diferente. E nós possamos entender nessa tarde que você e eu, nós somos guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! E quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele não se embaraça, ele não se atrapalha. Porque nós vamos ver que aqui diz que quando eles chegaram em Mísia, eles intentaram agora ir para a Bitínia. Mas o Espírito de Jesus, é assim que está na Bíblia, não permitiu. O Jesus não permitiu que Paulo fosse, porque o propósito que Deus tinha com ele era em outra parte, em outro lugar. E nós vamos ver que depois de Mísia agora, eles desceram a Troade e Paulo teve uma visão. Um homem aparece para Paulo e vai dizer para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. É a oração de alguém sendo respondida por Deus. É alguém em outra parte orando e Deus tocando na vida de Paulo. Paulo querendo fazer uma coisa e o Espírito Santo guiando Paulo para outra coisa, para outro lugar. Então Paulo, quando tem esta visão, que este varão da Macedônia lhe dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Agora você levanta a tua mão bem lá no alto. Levanta a tua mão se você crê nesta palavra que está sendo ministrada ao teu coração. Deus está mandando eu dizer para você através desta palavra: Ele vai mandar reforço. Porque no nível da guerra que se torna, no nível de guerra espiritual que se avança, Deus também ele levanta homens e mulheres para dizer: eu vou mandar reforço para você nesta guerra, nesta luta, mas envergonhado você não ficará. Oh, aleluia! A palavra do Senhor diz que, e navegando de Troade, eles foram agora para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, que é a primeira
cidade desta parte da Macedônia, que era uma colônia. E eles estiveram ali por alguns dias naquela cidade. Parece que eu vejo Deus olhando e dizendo: agora sim, Paulo, agora você está no caminho, no propósito que eu designei para você. Paulo, ele chega nesta cidade. E Paulo, num dia de sábado, resolve sair pelas portas da cidade, procurando um lugar para a oração. Hoje alguém vai entender que a oração, ela faz toda a diferença. Paulo, ele sai, e quando ele sai pelas portas, ele vai olhar, e tem um rio, onde tem algumas mulheres ali. E Paulo chega ali, e começa, Paulo e Silas, Paulo começa a falar, Paulo começa a narrar, Paulo começa a evangelizar, Paulo começa, quem sabe, a orar. Mas nós vamos ver que Deus, a Bíblia diz que Deus abriu o coração de uma mulher que estava atenta ao ouvir o que Paulo dizia. O nome desta mulher é chamada de Lídia. Lídia abre o coração, Deus abre o coração dela para estar atenta, e ali Lídia se converte ao evangelho. E o que eu acho lindo é que Lídia, ela é batizada, mas ela não é só ela batizada, é ela e a sua casa. Eu vejo em Lídia uma semente sendo plantada em uma cidade que era idólatra, que vivia no pecado, mas Deus leva Paulo para lá, salva esta mulher chamada Lídia, e Lídia agora se converte, mas não se converte sozinha, é Lídia e a sua casa. Deus me trouxe aqui para dizer: você pode estar olhando e estar dizendo: eu estou servindo ao Senhor sozinha, só eu oro, só eu clamo na minha casa. Mas Deus está dizendo, como aqui Lídia disse, que ela e a casa dela agora servem ao Senhor. Deus está dizendo para mulheres: você pensa que está sozinha, mas daqui a pouco eu estou levantando o filho, o marido. Hoje não está na casa do Senhor, mas daqui a pouco Jesus visita lá, enche do Espírito Santo e traz para a sua casa. Oh, aleluia! Lídia foi batizada, uma semente já sendo plantada. Aleluia! E Lídia constrange Paulo e Silas para ir para a sua casa. Se você sair daqui de Curitiba e for em outra cidade, seja ela qual for, quem tem o hábito da oração, quem tem o prazer de estar em oração, em um grupo de oração, você vai chegar em outra cidade e a primeira coisa que vai se perguntar é: aonde tem um povo que ora? Aonde tem uma igreja aqui que gosta de orar? Aonde tem um povo que é adorador e que gosta da oração? Alguém vai mostrar que tem um lugar, porque sempre tem um povo reunido, louvando, adorando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Paulo começa o caminho da oração. Paulo todos os dias vai para a oração. Paulo vai e Paulo volta. Todo aquele que tem o hábito da oração, irmãos, não jamais vai ser enganado, vai ser confundido. Aleluia! Quem tem o hábito da oração tem discernimento espiritual. Paulo está indo para a oração e voltando. Paulo e Silas vão e ora e volta. E a Bíblia vai dizer que uma certa moça, enquanto Paulo vai para a oração e volta, Paulo, a palavra me mostra aqui que Paulo não tem o seu ego inflamado. Paulo não tem que ele quer ser o primeiro, que ele quer ser visto. E esta palavra me ensina, aleluia, que o importante é ter presença de Deus. Porque Paulo está indo e Paulo está voltando. De repente aparece
uma moça no meio do caminho de Paulo e vai dizer: estes homens, aleluia, Anabacai, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Mas aquela moça, ela dava muito lucro àquela cidade, porque ela tinha um espírito de adivinhação. Ela adivinhava o pensamento das pessoas e por isso dava lucro aos seus senhores, aleluia. E nós vamos ver que Paulo está indo e por alguns dias esta moça fazia isso, porém de repente Paulo olha para ela e vai repreender aquele espírito maligno, alabacandarai. Porque aonde tem oração, aonde tem homem, tem mulher de Deus, demônio pode até chegar a ficar escondido no culto, mas daqui a pouco Deus revela, Deus mostra e diz: sai, em nome de Jesus. Alabacomandarabachúria. Deus está dizendo para nós nesta tarde: eu não te dei espírito de covardia, eu te dei autoridade. A minha igreja tem poder, a minha igreja tem autoridade sobre espíritos malignos. A Bíblia vai dizer que por causa desta libertação, Paulo e Silas, eu pergunto para a igreja, você me responde: Paulo e Silas estavam ou não estavam na direção de Deus? Todas as vezes que o inimigo perder território, ele vai sim se levantar contra a igreja do Senhor. E alguém está dizendo e fazendo a obra, e está dizendo: Deus, quanto mais eu oro, a coisa piora. Quanto mais eu busco, mais difícil fica. Mas eu aprendo com Paulo e Silas que eles estão aqui, eles foram envergonhados, eles foram expostos à vergonha, eles foram feridos, esbofeteados, rasgaram as suas roupas. Eu quero pedir para você que enquanto eu estou narrando isso aqui, que você leve o teu pensamento. Se fosse nos dias de hoje, fosse eu ou você, alguns de nós certamente ia dizer: quer saber de uma coisa? Eu vou parar deste negócio de pregar, de evangelizar, de fazer a obra. Mas Paulo não parou diante daquilo que ele estava vivendo agora. As amarras de Satanás contra a vida daquela moça, ela foi liberta. Houve uma libertação. Eles foram agora arrastados, acusados injustamente. Só quem já sofreu injustiça sabe do que eu estou falando aqui. Eles foram espancados publicamente. Eles foram lançados. Se não bastasse isso, jogam Paulo e Silas num cárcere interior, que era o cárcere pior que tinha. Colocaram eles lá, e se não bastasse isso, eles prenderam os pés de Paulo e de Silas dentro do cárcere, em um tronco. Aquele cárcere era escuro, era úmido, era frio, havia cheiro de sangue por conta das feridas abertas, e ainda os pés no tronco, que era uma forma pior de tortura. Agora eu digo uma coisa: Paulo e Silas, eles estavam feridos pelo lado de fora, mas vivos pelo lado de dentro. Deus está falando com alguém. A ferida pode estar pelo lado de fora, mas você percebeu que você está mais viva do que nunca. Você percebeu que a ferida pelo lado de fora não interferiu no que há dentro de você. Aleluia.
Eles estavam feridos. Você já ouviu alguém dizer assim, lá fora: eu sou livre, eu faço o que eu quiser, ninguém me manda. Só que essas pessoas que dizem que estão livres, na verdade, eles estão livres pelo lado de fora, mas estão vivendo uma prisão pelo lado de dentro. Já Paulo e Silas é o contrário. Eles estão presos pelo lado de fora, mas livres, lavagaia, sai pelo lado de dentro, lavagandarabaia, sória. Aleluia. A palavra do Senhor diz que perto, não era meia-noite, era perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles oravam e cantavam. Eles haviam sido espancados, feridos, mas eles estão dentro de uma prisão, e dentro da prisão, dando testemunho do Deus que eles serviam. Estão dentro da prisão, mas eles decidem fazer algo que muitos, quando estão passando uma luta, tem gente, nem todos vieram para este culto à tarde, e estão vivendo uma calamidade espiritual, estão vivendo uma prisão, estão em guerra, estão em lutas, estão em dificuldades, mas muitos não vêm, porque vai fazer culto. Eu tenho que fazer culto quando Deus me der vitória. Não, nós precisamos entender, primeiro eu adoro independente da situação, e se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Oh, aleluia. Eles resolvem, decidem fazer um culto dentro da prisão. E quando eles começam a orar e a cantar, aleluia, Deus começa a se mover. Quando tem culto aqui embaixo, move o céu lá em cima. Quando tem adoração e oração aqui embaixo, Deus movimenta lá em cima. Aleluia. Eles cantavam, começaram a fazer culto. Diga para essa irmã que está do teu lado, diga assim para ela: se você for cantar, eu vou orar. Se você for orar, eu vou cantar. Eu não sei o que você vai fazer, eu não sei, mas está numa prisão, mas vamos adorar. Tem alguma situação que precisa que Deus resolve, então vamos adorar. Se você orar, eu canto. Se você cantar, eu oro. Mas nós não vamos deixar de fazer culto de louvor e adoração ao nosso Deus, independente do que vamos viver. Aleluia. O que eu acho interessante é que Paulo e Silas estão dentro da prisão, estão fazendo culto e dando testemunho. Irmãos, aqui é muito fácil a gente dar testemunho, certo? A gente coloca uma saia, amarra o cabelo, faz até um coque de vez em quando, marcha aqui dentro, pula. Mas sabe aonde é que a gente vai dar testemunho? É lá fora. É lá fora onde pessoas nos conhecem e vai dizer: é homem de Deus, é mulher de Deus, aleluia. Esse homem é fiel a Deus porque compra e paga. Na bacana e a sébia. Esse homem, esta mulher é fiel a Deus, aleluia. Porque não tem fornicação. É bacana, e Deus está falando e conversando com alguém. Não anda no pecado, é diferente. Marcha no poder, mas aqui fora também dá testemunho. Aleluia. Eles estão dentro do cárcere. E eu achei tão interessante isso aqui, porque tinha um carcereiro para guardar os presos e isso era uma responsabilidade grande. Porque se os presos fugissem, ele seria penalizado. Ele era responsável por cuidar. E o que o carcereiro fez, diz o texto, foi dor. Eu não sei você,
Mas quando eu era criança, eu apanhava. Quantos apanhou aqui? Né? Agora não está podendo, né? Não pode fazer essas coisas. Quando a gente apanhava, eu ia dormir. Eu não sei, dava um sono. Eu não sei se dava o sono que eu queria dormir para passar logo aquele dia. Eu só sei que depois do choro, eu dormia. Só que eu olhando para o texto, eu falei, que interessante, Senhor. Quem apanhou foi fazer culto. É só Deus que faz essas coisas. Paulo e Silas vão fazer culto e o carcereiro foi dormir. Calamandarabachúria. Mas perto da meia-noite, enquanto eles estão adorando a palavra do Senhor, eles estão orando e adorando a Deus. E Deus vai mandar agora um terremoto, porque Deus, Ele manda na terra. Deus, Ele manda no terremoto. Ele manda na chuva. Ele manda no fogo. Ele manda no vento. Deus, Ele manda em tudo. E a hora que Ele decide mexer com a terra, Ele mexe na terra e faz o homem entender que Ele é Deus. Aleluia. Perto da meia-noite é o que algumas pessoas que chegaram aqui nesta tarde estão vivendo. Meia-noite é o limite da escuridão. Fala de um momento, de uma fase, que para nós parece que não existe saída. Você olha para um lado, não tem uma mão estendida. A família some. Parece que você está vivendo numa prisão. E a meia-noite aqui é o horário que muita gente desiste. Muita gente começou a luta. Desistiu de orar, desistiu de buscar, porque a luta se intensificou. E a hora aqui também, esta meia-noite, é a hora que o nosso emocional está abalado, que a nossa mente cansa, que o nosso coração ele enfraquece. Mas é no nosso limite que o nosso Deus chega. E Ele está dizendo nesta tarde: você achou que era só mais um culto, mas é no teu limite que eu estou chegando hoje. É no teu limite, é quando você diz: Deus, eu não estou mais suportando esta situação. Se o Senhor não fizer alguma coisa, se o Senhor não falar comigo, eu não sei o que será da minha vida. Ele está aqui nesta tarde para dizer: eu cheguei no teu limite. Eu chego no teu limite. Quando a força do teu braço acaba, a minha começa. Aleluia. Glória a Deus. Você crê que tem resposta de Deus chegando? Aleluia. Porque quando a nossa força humana acaba, a dele começa. Dizendo agora, até no teu limite, na tua força você foi, agora vai ser na minha força. Talvez você está vivendo aqui, a meia-noite da tua alma. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém vê, ninguém conhece o quanto você está cansada. Está cansada, mas trouxe louvor e adoração. Aleluia. Está passando a luta, mas alguém está olhando e dizendo: eu estou vivendo o que ele e ela estão vivendo, estão passando. Mas como é que ainda adora assim? Como é que ainda levanta louvor, levanta a mão, ainda derrama lágrimas? Aleluia. A Bíblia diz que eles oravam e cantavam. Alguém olhando e dizendo para você: como é que ora assim, tão ferida, tão machucada? Eu sei o que te feriu, o que te machucou, mas o Senhor está dizendo: está tudo desmoronando, mas você está de pé, porque a minha mão é sobre a tua vida. Sabe por que disso? Porque tem pessoas que entenderam: a dor pode tocar o nosso corpo, mas jamais vai tocar a nossa alma. A tua alma é livre. Você é livre para adorar ao Senhor.
O inimigo, ele queria controlar a prisão. Prende. Segura. O inimigo nesses dias tem tentado de todas as formas paralisar a marcha da igreja. Levanta a tua mão. Mas quanto mais o inimigo tentar, mais Deus vai nos encher. A igreja vai continuar de pé. Alguns desistem, alguns param, mas o Senhor está dizendo: eu estou contando com os remanescentes. Eu estou contando com quem não desiste, apesar da luta, da guerra espiritual. Continua guerreando. Tentam controlar a prisão. Mas o que o inimigo esqueceu é de tapar a boca de Paulo e Silas. Pode prender os pés no tronco, mas não pode esquecer de amordaçar. Isso aqui é um perigo. Crente ser amordaçado não tem como levantar louvor e adoração a Deus. Mas pode estar passando a luta que for, tiver uma boca aberta. Você já percebeu aí que nessa tarde você conseguiu levantar a mão? Você declarou com a tua boca louvor e adoração a Ele? É porque você é livre pelo lado de dentro, aleluia. Então quem é livre levanta a mão. Quem é livre louva. Quem é livre adora a Ele, aleluia. Quem sabe eu estou pregando para alguém que o inimigo tentou te silenciar de várias formas. Tentou paralisar os teus passos, mas Deus está dizendo para você: você percebeu que você está livre? Os outros presos escutavam. O seu testemunho vai servir para edificar outras vidas. Deus vai fazer você viver algo extraordinário, para você declarar com a sua boca que Ele tem todo o poder, porque Deus mandou um terremoto, e a Bíblia diz que os alicerces do cárcere se moveram e foram abertas todas as portas. Aleluia. Oh, glória a Deus. Para essas estruturas estarem em pé e a gente aqui dentro, precisa ter o alicerce. Porque senão essas paredes não ficariam de pé. E sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Que enquanto você está adorando Ele aqui, Ele está trabalhando naquilo que é invisível. Aquilo que você não viu, aquilo que você não sabe, Deus está trabalhando. Ele diz: eu vou abalar as estruturas invisíveis do teu adversário, mas você vai sair desta prisão espiritual nesta tarde. Nesta tarde tem libertação para a tua alma, tem libertação para a tua casa, tem libertação para o teu filho, tem libertação para o teu marido, tem libertação chegando, tem poder e autoridade de Deus nas tuas mãos. Ele está dizendo: do jeito que está não vai ficar. Aleluia. As portas se abriram, mas ninguém saiu de dentro. O carcereiro acorda desesperado, e ele vai entrar dentro da prisão. Antes ele tenta o suicídio. Paulo é tão liberto por dentro. Paulo é diferente de alguns crentes. Eu vou falar porque Deus está mandando. Paulo é totalmente diferente de alguns crentes. Porque Paulo é liberto. Ele não vai ferir. Porque Paulo foi aquele que nós conhecemos, que entrava dentro das casas, matava, arrastava as mulheres pelo cabelo. Mas agora ele conheceu o Cristo. Aleluia.
Então, quando o carcereiro pega uma espada para tentar contra a sua própria vida, Paulo dá um brado de dentro da prisão e vai dizer: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui, aleluia. Paulo não tem espírito de vingança. E alguns olhando por esse texto poderia até dizer: Paulo, se fosse nos nossos dias, alguém ia dizer assim: viu, foi mexer com um crente, mexeu comigo, olha o que Deus fez. Mas Paulo é tão livre, tão liberto, que Paulo vai dizer assim, aleluia: nós estamos todos aqui. O carcereiro trêmulo se lança aos pés de Paulo e vai rogar, aleluia. Ele tira eles para fora e diz: o que tenho que fazer? O que é necessário que eu faça para me salvar? Olha a pregação de Paulo. Paulo não ficou igual eu aqui, que eu estou vários versículos falando. Não, Paulo só citou isso aqui: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Se você crê, vai ser salvo você, vai ser salvo a tua casa, vai ser salvo o filho, vai ser salvo o marido, aleluia. Aleluia. O homem que estava ferido, porque Paulo entendeu: eu fui tratado por Deus, não vou usar a minha dor para ferir pessoas, aleluia. Quem carrega o Espírito Santo de Deus não libera palavra de vingança. Deus está conversando bem de pertinho com alguém. É tempo de deixar bagagem, lixo lá atrás. Você é a nova pessoa, aleluia. Você é um homem, você é uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Você precisa deixar as feridas para trás, para seguir em frente e viver o propósito que Deus tem com a tua vida. Você pode estar vivendo a meia-noite, mas Deus está dizendo: eu ainda entro em prisões, eu ainda movo terremotos, aleluia. Aquilo que tentaram te parar, Deus vai usar para revelar a sua glória. Deus está dizendo: se coloque de pé. Ele vai usar quem feriu para te beneficiar. Você crê nisso? Deus vai usar quem te feriu para dizer assim: olha, eu vim aqui porque Deus falou comigo. E tu não vai liberar a palavra de vingança, de maldição, não, porque você é livre. A marcha nos teus pés. Começa a fazer aqui. Como é que é o nome do irmão que vai louvar? Presbítero Emanuel. Presbítero Emanuel. Já pode se preparar, meu irmão. Começa a movimentar os teus pés aí, Começa a marchar. Deus está dizendo: nós não estamos presas, aleluia. Você consegue levantar a mão? Orebacandai, tu tem mão ainda para se levantar em prol de adoração. Você ainda tem força para cultuar a Ele, para adorar a Ele, aleluia. Eu quero pedir que você saia do seu lugar e venha na frente, você que está em uma guerra, e dizendo assim: irmão, eu estava presa, eu estava querendo desistir do ministério, eu estava querendo desistir da chamada, eu estava querendo parar, eu estava querendo sair da igreja. Irmã, eu estava tão cansada, mas eu entendi que eu estou saindo de dentro desta prisão hoje. Sai do teu lugar e venha. A tua casa vai ser alcançada. Saia do teu lugar e venha. Vamos orar a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Você não está presa. Você é livre. O homem maior da história, você é livre. Todos conhecem, nasceu em Belém. Aleluia. E já passou-se muitos anos, mas sua presença eu me sinto bem.
Tem gente já saindo do cárcere. Ao povo tem gente saindo do cárcere, colando teu rosto no chão. Pode vir, com lágrimas, suor e sangue, sofrendo tudo por amar. Diga pra ele: eu tô saindo desse cárcere hoje. Eu tô saindo desta prisão emocional hoje. Eu tô deixando tudo para trás, as feridas, tudo que me causaram, tudo que me machucou, eu tô deixando para trás. Eu não vou liberar palavra de maldição por aquilo que me fizeram, porque eu sou livre. Eu sou livre. Ele entra em prisões. Ele cura nesta tarde. Ele alcança alguém que está lá no cárcere, lá preso, num quadro de depressão, numa tristeza emocional. Ele entra na bacanda, aonde a tua mão não vai, a dele está indo. Ele está indo, ele está indo. Também me lembro d'Eliseu, depois que ele assumiu, com fé ele clamou ao céu, com uma oração sincera, ao meio rio Jordão se abriu. Ei, querido irmão, larga tudo agora, se queres ter vitória, vamos dar-lhe as mãos. Vem, meu querido irmão, vamos pedir poder e Deus vai responder a nossa oração. Ei, Deus vivo, aleluia. Não que resista quando o crente salvo vive em oração, pois ele está vacilado com sangue puro, sangue de Jesus. Tu podes ser até tentado, contudo não deves temer. A força está nas tuas mãos, é tua vida de oração que pode remecer. Tem cadeias sendo quebradas nesta tarde. Tem pessoas saindo de dentro do cárcere. Tem pessoas saindo livre. Você é livre para a glória de Deus. Ele quer te usar muito mais neste tempo. Ele quer te dar muito mais nesse tempo. Dá autoridade, Deus. Dá autoridade, Senhor, dentro da casa. Visita agora o corpo físico da tua filha. Em nome de Jesus, vai dando saúde. Vai dando saúde. Vai dando graça. Vai dando saúde.